Nós vamos caminhar aqui no tempo que temos em Lucas 11, mas eu creio que o Senhor já falou conosco muita coisa aqui neste lugar, é só confirmação. Nós vamos lá em Lucas 11, no verso 17. Eu intitulei essa mensagem como uma casa tiranizada, ou seja, uma palavra de encorajamento à sua casa, ao seu lar, à sua família, à sua parentela. Eu tirei esta mensagem do fundo do meu coração ontem, quando fui fazer um casamento, celebrar um casamento, né? Na verdade, ali era uma regularização, né? No qual o Senhor falou muito comigo, ao casamento que lá eu estive, falando sobre família. Por isso eu quero ler aqui, em Lucas 11, está registrado o que diz Jesus no verso 17. Quem puder, abra a sua Bíblia comigo e me acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor: e sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, ou seja, conhecendo Jesus os seus pensamentos, olha só o que está dizendo aqui a palavra, está dizendo que ele sabe o que nós estamos pensando agora. Você entendeu o que esse verso disse? Jesus, ele sabe o que você está aí. Pode se assentar, porque eu vou caminhar pela leitura da palavra. Ele sabe quais são os seus pensamentos, contrários ou a favor a tudo aquilo que aqui foi falado à sua vida, contrário talvez até a alguma fala dessa leitura, mas aqui vai dizer o seguinte: disse Jesus, ciente do que eles estavam a pensar: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, ou seja, todo o reino dividido será arruinado, toda casa dividida será arruinada, todo casamento será arruinado se ele for dividido, tudo que há na sua vida, se for dividido, será arruinado, e casa sobre casa cairá. Essa parte aqui no original nos leva a entender que uma casa dividida contra si mesma cairá. Eu não sei como você chegou aqui, mas talvez a sua família, o seu casamento, o seu relacionamento, o seu ministério, a sua vida com Deus, a sua vida com a igreja esteja em alguma área talvez dividida. A palavra do Senhor está a nos dizer que se nós não aproveitarmos esse momento aqui e honrar a esse Deus, ela se cairá, ela se destruirá. O seu emprego, o seu empreendimento, o seu negócio, se houver lá uma divisão, seja lá com quem for, a Bíblia está dizendo que dividida ela cairá. E o verso 18, para aqueles que não creem em Satanás, para aqueles que não acreditam, e a crente que não acredita que o inimigo, que o demônio, que o inferno ele existe, diz assim a palavra do Senhor, para não dizerem que foi o pastor André quem disse, diz assim: se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como substituirá o seu reino? Ou seja, até o inferno, se ele estiver dividido, a Bíblia está a dizer que ele cairá. Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem o expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Verso 20. E se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, ou seja, pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E o verso 21 vai dizer: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os bens. Ou seja, aqui a Bíblia ela está falando de Satanás, o valente que mantém em suas garras aquilo de que ele se apossou. E talvez Satanás, com a sua permissão, tenha se apossado da sua casa. Talvez o inimigo tenha apossado-se do seu trabalho, da sua empresa, dos teus negócios, do seu casamento. Talvez ele tenha se intrometido no meio do teu relacionamento com o seu filho ou com a sua filha. Algo aconteceu aí, e a Bíblia está a nos dizer no verso 22, e sobrevindo porém um valente, um mais valente do que ele. Olha que coisa linda,
apesar das circunstâncias, desta luta, deste inferno, apesar de Satanás ter tocado talvez em alguma área da tua vida, olha o que está a dizer aqui, alguém mais forte, ou seja, alguém ainda mais valente. Quem é esse mais valente? É Jesus Cristo, o nosso Deus. Ele vence, ele tira-lhe a armadura em que confiava, ou seja, ele ataca e vence. Eu creio que se eu entregar o meu casamento ao Senhor, vem Jesus, ele ataca e ele vence, e o meu casamento ele continua, ele melhora, porque eu permiti que ele viesse até a mim. A mesma coisa nos negócios, nos relacionamentos, na sua vida com Deus. E lhe divide depois os despojos. Jesus está a nos declarar aqui nesta noite a sua superioridade sobre Satanás, sobre o inimigo das nossas almas. E ele está também a nos dizer da sua liberdade, ou seja, da sua capacidade que tem de nos libertar os homens, libertar os filhos do poder do diabo. E olha o que Jesus vai dizer aqui no verso 23: quem não é por mim, ou seja, aquele que não está comigo, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. E para adiantar, eu vou lá para o verso 26. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ou seja, esta mulher aqui estava elogiando o próprio Salvador. E o verso 28, para encerrar, ele porém respondeu: antes, bem-aventurados, antes, felizes, são que, igreja? Os que ouvem a palavra de Deus. Então nós já somos aqui nesta noite bem-aventurados. Nós estamos a ouvir a sua palavra, a sua vontade. Estamos aqui a aceitar a sua exortação. É por isso que eu digo que são os que ouvem a palavra, e a Bíblia vai dizer também os que guardam. Não adianta levantar as mãos, não adianta chorar, não adianta louvar, não adianta cantar, não adianta dançar, se eu não entender que eu preciso sair daqui nesta noite guardando a palavra do Senhor. E o que é guardar, pastor? É viver, é a cada dia se convencer dos seus erros e mudar, principalmente ao que se diz em relação à sua família, ao seu casamento. Ou seja, se há alguém aqui vivendo alguma área da sua vida dividida, como disse aqui, que isso mude nesta noite em nome de Jesus. Essa é a nossa oração como igreja. O Senhor aqui, através desses versos, nos ensinou que Ele desejava, que Ele esperava de nós o que, a igreja? Obediência. Não apenas os nossos elogios. Que nesta noite você saia daqui obedecendo Deus. Ah, pastor, mas eu obedeço. Muitas das vezes achamos que obedecemos, porque se obedecêssemos a Deus de verdade, trataríamos o nosso cônjuge de forma diferente, com amor. Se obedecêssemos de verdade esse Deus no qual estamos aqui a declarar, faríamos completamente diferente no nosso trabalho. Se obedecêssemos Deus de verdade, não haveria nada na nossa vida acima desse Deus. Não haveria desculpas, não haveria cansaço, não haveria desânimo, haveria sempre tempo para esse Deus. É assim que eu creio. E por isso ele usou essa metáfora, usou uma figura de linguagem a respeito da casa, que pode ser muito bem aplicado ao contexto das lutas que vivemos em família, das opressões. Eu não sei se todos aqui concordam, mas aqui citou algo demoníaco, algo que tenta invadir as nossas casas, não só nesse tempo,
Acho que hoje talvez de uma forma muito pior. Por isso intitulei essa mensagem como uma casa tiranizada. E o verso 21, você vai ler comigo o verso 21. Quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Ou seja, a primeira figura que esse texto aqui nos apresenta é de uma casa tiranizada pelo valente. Tiranizar, vai dizer o dicionário, que é exercer autoridade opressiva sobre os da sua casa. E se nós não estivermos ligados, bem atentos ao que estamos enfrentando, passando, ao que está a acontecer no nosso lar, ou através mesmo da nossa vida, dos gestos, dos atos, da palavra que temos dado aos nossos que mais próximos estão, comece a pensar, comece a buscar, comece a se lembrar. Como é que está a sua casa hoje? Como é que está o seu relacionamento? Como é que está o seu casamento? Como é que está a sua vida, já que estamos falando em família? E comece a olhar para esta cena aqui apresentada e encontrar em Deus uma palavra no qual o Senhor possa começar a tratar a tua casa. A cena aqui de Jesus, ela faz-nos ver um invasor poderoso. Quando nós não entregamos a nossa família, quando nós não aplicamos a palavra na nossa vida, quando não obedecemos o Senhor, a palavra do Senhor está dizendo que nós vamos nos dividir. E aí o que vai acontecer? Os versos disseram que vem o inferno, que vem o diabo, que vem Satanás e toma de assalto a nossa casa. E toma de assalto com as armas em mãos contra nós. E aí começa a embutir o sofrimento, começa a embutir na nossa casa, no relacionamento, os desentendimentos. É normal, pastor, todo marido brigar com a esposa, toda esposa brigar com o marido, é normal, faz parte. É normal os desentendimentos entre pais e filhos, é normal, faz parte do dia a dia, do aprendizado. Mas o que é normal é nós permitirmos que isso continue a avançar e crescer e dividir mais, cada vez mais a nossa casa. E quantos casamentos estão exatamente hoje assim? Quantos filhos estão distantes dos seus pais? Quantos netos não têm tempo sequer para uma ligação, ou seja, não vivem mais com seus avós? Quantas casas hoje estão destruídas, o inferno ali habitando, e a palavra do Senhor sendo pregada, e nós nada fazemos. Esta casa aqui citada está sob o poder tirânico. É importante nós lembrarmos de um forte opressor, e talvez este opressor só tenha entrado na nossa casa porque nós permitirmos, porque nós, com os nossos erros, abrimos brechas. Mas o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, há uma casa do Senhor aqui, onde está sendo pregada, ou seja, se nós crermos que o Espírito Santo aqui está, aqui começa a mudança, aqui começa o fechamento, aqui começa a retirada. Eu creio, como sempre pregou aqui o pastor Doroci, que o inimigo ele pega a sua mala, que o diabo ele pega as suas coisas, e quando nós decretamos que ele não tem mais poder, ele pega as suas coisas e vai embora, e Jesus tem a liberdade de poder atuar na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, no relacionamento com os filhos. Mas temos que tomar uma posição, temos que sair daqui decididos a uma mudança. E Jesus está aqui nos ensinando é que não somente pessoas são influenciadas ou possuídas por Satanás, mas as estruturas sociais também. Eu não sei se você entendeu, mas os teus negócios. Pastor, por que eu não prospero? Comece a perguntar a Deus. Pastor, por que os meus negócios não andam? Comece a perguntar ao Senhor. Talvez a sua casa,
os seus negócios, talvez haja alguma área da sua vida tiranizada, como disse esta palavra, mas há na palavra do Senhor uma fórmula de mudança da nossa vida. Há também ensinamentos nos quais o inimigo pode tiranizar a nossa casa, os nossos feitos. O primeiro deles está no verso 21, espírito de guerra. Aqui vai dizer que o valente dorme de armadura, ou seja, não há paz nesta casa. Qualquer palavra é suficiente para que as agressões recomecem. Vigia, irmão, vigia a forma no qual você declara uma palavra ao seu cônjuge, aos seus filhos, os filhos aos seus pais, para que os problemas não se aumentem. Por que não buscar mais a oração para que o cônjuge possa mudar, ao invés de declarar palavras que venham ferir ainda mais e venham dividir ainda mais a vida? Espírito de desamor é uma outra maneira do inimigo nos tiranizar. Ou seja, não há unidade, não há cumplicidade, não há parceria, não há apoio. Começa a tomar conta do relacionamento, o egoísmo e o desinteresse, até mesmo pelos membros da própria casa. Esta é a marca de uma família, de uma casa, de um lar tiranizado, e isso é mais comum nos dias de hoje do que todos possam imaginar, mas não somente lá fora, até mesmo dentro das igrejas. Mas que em nome de Jesus, aqueles que aqui estão possam entender a necessidade de mudança na sua vida em nome de Jesus. Há uma outra maneira, há um espírito de angústia, ou seja, a casa não é mais o melhor lugar para se estar. Parece que no meio da família a tristeza e a angústia imperam. Meu Deus, talvez hajam pessoas aqui que o pior momento do seu dia é chegar na sua casa, é estar na sua casa. Talvez hajam pessoas aqui vivendo exatamente isso nesta noite, e nós temos visto isso em muitas famílias. Mas eu creio no Deus que vem até aqui, e que o teu Espírito começa a nos mudar, começa a nos moldar, começa a falar conosco, comece a aceitar a exortação do Senhor, comece a encher-se da vontade dEle, deixa Ele falar, deixa Ele mudar o seu humor, deixa Ele mudar a sua face, deixa Ele mudar o seu comportamento, deixa Ele mudar a sua postura, em nome de Jesus. Quantas famílias hoje estão sendo tiranizadas pelas drogas, quantos filhos, quantos homens maduros, quantas mulheres agora também entrando por essa situação do vício. Meu Deus, mas que isso mude, porque é aqui que começa a mudança. Quantos casais hoje tendo seu casamento interrompido pela falta de fidelidade, ou seja, tiranizadas pelos desejos da sexualidade, a infidelidade conjugal sendo um dos maiores motivos das separações, inclusive dentro das igrejas, incestos. Meu Deus do céu, nos ajuda, Pai. Outras tiranizadas pelo amor ao dinheiro, uso desregrado do dinheiro, uso ganancioso. Falamos sobre isso na quinta-feira, nessa semana de oração. Pessoas que não permanecem fiéis ao Senhor, nosso Deus. Meu Deus, falta de visão para as coisas de Deus. Por isso o Senhor nos trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer mudar essa história, Ele quer mudar a nossa vida, nos tirar da mentira, nos tirar, Deus, dessa condição. Comece a pedir isso a Ele, porque talvez você pertença exatamente a uma família assim, tiranizada por Satanás. Mas a igreja está aqui, o teu Espírito Santo aqui está para nos conduzir e nos dar uma boa notícia. Mas essa notícia só será boa se você reconhecer isso, reconhecer que Ele é o Deus da tua vida, Ele é o Deus da tua família, Ele é o Deus no qual você escolheu servir, e talvez estava frio até agora, mas que nesta noite alguma
oração, algum louvor, alguma parte desta rápida palavra te tocou e começou a mudar, e você decide assim. E a notícia é essa: Jesus, Ele é mais valente do que o tirano da sua casa. Responda a Ele nesta noite, peça a Ele: toma a minha casa, Jesus, toma a minha família. Diga a Ele: eu reconheço que o Senhor é o mais forte do que este inimigo, no qual o verso 22 vai nos dizer que está armado. Diga isso. Mesmo que seja você que tenha colocado as munições, a arma na mão desse inimigo, essa noite é a noite no qual você escolheu colocar tudo para fora da tua vida. Verso 22, mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Ele é o único que pode vencer este tirano, que na verdade ele já venceu na cruz do Calvário. Nosso horário avançou. Só me resta aqui dizer que Ele, Jesus, quando entrar na sua casa, Ele vai tirar toda a armadura do inimigo. Assim eu creio em nome de Jesus. Toda a armadura do diabo, todas as armas da tirania. Eu creio num Deus que desmonta o esquema do diabo. Talvez hajam famílias aqui que os filhos estejam sendo influenciados, que o cônjuge pressionado, que alguma coisa tenha acontecido e você não sabe como fazer. O que eu tenho a lhe dizer para encerrar esta mensagem: deixe o reino de Deus entrar, deixa Deus entrar. Comece a ceder, a permitir, abre a porta do teu coração. A palavra de Deus nos diz que eis que estou à porta e bato. Ele está a bater na porta do teu coração, para alcançar os da sua casa, para proteger o teu casamento, para tirar o tirano lá do meio do teu relacionamento. Creia nisso. Eu conheço uma mãe que ela orava todas as noites pela sua filha, todas as noites, mesmo sabendo que ela estava nos barzinhos da vida, nos bailes, bebendo, fumando, transando com os vários namorados, ficantes que tinha. Nada funcionava. Só funcionou quando ela descansou o coração dela e começou a orar, a clamar, a interceder. E o Senhor fez uma mudança onde ninguém acreditava, até duvidavam. Ou seja, a oração dessa mãe teve poder. E é o que Deus nos diz, nos ensina. Não basta às vezes a palavra. É importante, como igreja, todos nós orarmos ao Senhor nosso Deus. Você orou aqui neste lugar, nesta noite? Oramos. Mas que isso não fique só aqui. Que você vai para casa clamando ao Senhor, que na madrugada você peça direção ao Senhor para Ele complementar aquilo que foi aqui tratado e falado, para que você possa viver a experiência de sentir esse Deus na tua vida, na tua casa. Mas para isso precisamos nos humilhar. Nós precisamos não só elogiá-los com cânticos, mas viver a tua vontade. Talvez hajam pessoas aqui que precisam mudar de postura, tirar aquela decisão que tomou na sua vida e dar mais uma chance, mais uma só chance, para que Ele possa agir na sua família. Quantas famílias estão sendo destruídas, quantos casamentos estão sendo levados à separação, quantos filhos estão sendo abandonados pelos seus pais, ou mesmo tomando a decisão de sair da sua casa e viver a sua vida antes da hora, antes do tempo, antes da maturidade necessária. Quantas coisas têm tomado as famílias de dentro da casa do Senhor. E para encerrar, agora eu vou encerrar. Jesus é o único que pode derrotar o valente que tiraniza a sua casa. Você entendeu o que eu disse? Não tem
advogado, não tem psicólogo. Nada contra os serviços, nada contra esses. Mas antes de ir para a sua casa nesta noite, ore para que Jesus Cristo ele entre. Diga: permita-se, Senhor, tomar conta da minha vida, do meu coração, dos meus pensamentos, dos meus atos, e começa a me mudar, Pai. Começa a mudar a minha postura, começa a mudar a minha fala, começa a mudar a minha conduta. Permita Deus fazer isso em nome de Jesus, para que você possa sair daqui nesta noite vencedor nesse Deus que está aqui nos amando e nos trazendo uma palavra de mudança de vida, para que a tua família possa viver em comunhão, em unidade perfeita que um lar precisa. Então comece a orar pela sua casa, comece a dizer: Deus, me perdoa pelos meus erros. Comece a dizer: tenha liberdade, Jesus, de habitar na minha casa. Comece a clamar, chegue na tua casa e levante as suas mãos diante da sua casa, diante da sua família, e diga: Senhor, habita aqui neste lugar. Não permita mais, Senhor, que o tirano invada a minha casa. Você chega, levanta a sua mão direita, a sua mão da autoridade, e começa a dizer: Senhor, muda o comportamento de cada integrante da minha casa, a começar por mim, a começar pelos meus atos. Começa a mudar a minha postura e as coisas vão começar a mudar naturalmente. É assim que acontece. Todo mundo sabe. Ou seja, que os adornos da vida não sejam mais importantes do que o Senhor na sua vida, as medalhas da vida, o trabalho, os sonhos individuais de cada um. Como família precisa-se ter um sonho apenas. Nenhum marido pode ter um sonho, a esposa ter outro. É um sonho, é uma só carne, é um só. Não só os pais, mas também os filhos. Os filhos baixarem um pouquinho a sua bola, porque os jovens acham que sabem de tudo nos dias atuais, e começarem a ouvir os conselhos dos seus pais. Eles têm experiências, muitos já viveram, mas hoje o jovem não quer mais escutar os seus pais e tem as suas prioridades, os seus afazeres. Mas estas coisas não preenchem o nosso coração, estas coisas não formam o nosso caráter, não nos tornam felizes, pelo contrário, nos sentimos vazios, casados, mas vazios, os filhos com os pais, mas com uma casa vazia, ou seja, todo mundo distante, é cada um no quarto, é cada um no celular, é cada um no computador, é cada um no seu Facebook, no seu WhatsApp. Todos nós vivemos isso, temos acesso a isso, mas em nome de Jesus, que toda brecha seja fechada neste lugar aqui nesta noite, nas famílias que aqui estão, que nós venhamos a olhar para os valores eternos, para os valores celestiais, e que os nossos filhos possam nos olhar e dizer: eu quero ser igual ao meu pai, que é um homem de Deus, eu quero ser igual à minha mãe, que é uma mulher de Deus, e que lá na frente eles estiverem vivendo o seu casamento, eles possam dizer: eu aprendi com os meus pais, esta responsabilidade é nossa, igreja, em nome de Jesus. A família precisa de um Senhor. O verso 27 vai dizer: enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. E ele respondeu: antes, igreja, antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra. Então, se você ouviu a palavra do Senhor nesta noite, considere-se feliz, porque é um privilégio estar na casa do Senhor. Ouvem a palavra de Deus e também lhe obedecem. Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra, em nome de Jesus Cristo.